disponível para vocês no sistema também. Tá. Então, o seguinte, na nossa última aula, nós vimos a questão do racionalismo em René Descartes e falamos que ele é o pai do método científico, porque ele foi o primeiro a se preocupar com o método de pesquisa da própria ciência. E, para René Descartes, você só chega ao conhecimento através do uso da razão. E essa razão, ela serve para eliminar toda dúvida, tá? A razão serve para eliminar toda dúvida. Então, você só chega ao conhecimento por meio do uso da razão e através da eliminação da dúvida. Se há dúvida, você tem que passar pelo funil cartesiano que nós mostramos a aula passada, ou língua enrolada, tá? Então, na aula passada, nós falamos assim, que para poder eliminar toda a dúvida, nós temos 4 passos que são fundamentais. O primeiro passo é a questão da evidência. Eu não posso aceitar nada como verdadeiro até que eu elimine a dúvida. Então, para Descartes, nós trabalhamos a questão da dúvida metódica, ok? A dúvida metódica ou dúvida hiperbólica. Eu devo duvidar quantas vezes forem necessários até eu poder eliminar a dúvida. Então, não considerar nada como verdadeiro até que toda dúvida seja eliminada. Não confiar nos sentidos, porque os meus sentidos podem me enganar. Isso é fundamental. Portanto, não considerar nada como uma verdade absoluta até você poder eliminar toda a dúvida. O segundo passo tem a evidência, o segundo passo seria a divisão, onde você vai dividir o problema em quantas partes forem necessárias ou quantas partes forem possíveis para você poder chegar ao desenvolvimento da supressão da dúvida. Portanto, você precisa eliminar toda a dúvida através da divisão do problema. Você vai dividir o problema em quantas partes forem necessárias ou em quantas partes forem possíveis para você começar a analisar esse problema. Então, primeiro, a regra da evidência, segundo, a regra da divisão, terceira, a regra da análise ou da síntese, onde você vai estabelecer a análise dos problemas, ou seja, você vai partir dos elementos mais simples para os elementos mais complexos. E a última etapa, que seria a chamada enumeração, que seria a revisão de todo o processo que você fez. Portanto, evidência, divisão, síntese ou análise, tá? E a chamada enumeração, ou seja, a revisão que você faz através de todo o processo. Quando você chega lá no processo de enumeração, se não tem nenhuma dúvida, então nós podemos afirmar que você tem um conhecimento inabalável, porque estabeleceu uma análise através da autonomia do sujeito pensante. Então, essas ideias estão ligadas diretamente à formulação do conhecimento em René Descartes. Por isso, não devo confiar nos meus sentidos, porque os meus sentidos podem me enganar. E, através disso, nós chegamos a uma conclusão de que há uma única coisa ou há uma única ideia de que eu não posso duvidar. Segundo o pensamento de René Descartes, existe uma única coisa que eu não posso duvidar, que é propriamente a minha existência. Por isso, nós falamos a respeito dessa etapa do pensamento de René Descartes. Não se esqueçam o solipsismo. O que é o solipsismo? É a crença da própria existência, ou seja, o solipsismo é a afirmação de que a única certeza de que eu não posso duvidar é
que eu existo. Inclusive, a gente falava a respeito dessa frase de René Descartes, cogito ergo sum, ou penso, logo existo. Porque toda vez que eu duvido da minha existência, eu já estou pensando. E para pensar, eu preciso existir. É impossível pensar sem existir e existir sem pensar. Então, essas ideias estão claramente no pensamento racional de René Descartes. Então, penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Se eu penso, eu existo. E se eu existo, eu penso. É impossível pensar sem existir e existir sem pensar. Então, essa ideia fica como chamada de solipsismo. A única certeza que há é que eu existo. Até aí nós chegamos à aula passada, ou seja, cada um de nós pensa ou diz, eu sou, eu existo. E quando pensamos, ou afirmamos isso, não podemos estar errado. Então, a única certeza que há, que eu não posso duvidar, é da minha existência. Eu posso duvidar de tudo que existe no mundo, eu posso duvidar de todas as coisas que existem no mundo. A única coisa que eu não posso duvidar é da minha existência. Pegou? Mais uma vez. Por que que eu não posso duvidar da minha existência? Porque quando eu duvido da minha própria existência, eu já estou pensando. Então, é impossível pensar sem existir e existir sem pensar. Então, é o chamado solipsismo dentro da filosofia de René Descartes. Então, você não pode esquecer isso. Quando cai em algumas provas de vestibulares, quando cai em algumas provas por aí afora, cobram basicamente essa ideia em René Descartes, a questão da dúvida, tá ok? A única coisa que eu não posso duvidar é da minha existência, porque toda vez que eu duvido da minha existência, eu propriamente já comprovo que eu existo. Se eu existo, eu penso. Se eu penso, eu existo, tá ok? Então, necessariamente, nós temos essa condição de formação do pensamento racional. Por isso que, se alguém perguntar alguma vez para você, prova para mim que você existe, se você quiser matar a conversa na raiz, você fala, eu existo porque eu penso. Porque se eu penso, eu existo. É impossível existir sem pensar e pensar sem existir. A pessoa vai ficar assim de boca aberta com a sua resposta, certo? Então, necessariamente, nós chegamos até aí a respeito de René Descartes. Para a gente terminar René Descartes, nós temos que falar de outras situações que ele estabelece, como, por exemplo, o gênio maligno. Está no nosso livro-texto de filosofia, tá ok? A ideia do gênio maligno seria um ser, uma entidade que o próprio ser humano cria para justificar os seus erros. Porque, segundo René Descartes, Deus não é capaz de me enganar, porque se Deus me enganasse, ele propriamente deixaria de ser Deus, porque um Deus enganador não pode ser o Deus criador de todas as coisas. Então, para René Descartes, o meu erro, quando eu sou conduzido ao erro, este erro, ele é coordenado, ele é criado, ele é fornecido pelo elemento do chamado gênio maligno. Então, o gênio maligno pode tentar me fazer acreditar em coisas falsas, ok? Então, principalmente através do uso dos seus sentidos. Quando você usa demais os seus sentidos, você pode criar esse gênio maligno, você pode criar uma ideia falsa a respeito dos seres, a respeito das coisas. E isso é
condição do gênio maligno. Então, diz assim, não há nada do qual eu possa ter certeza. Então, não considerar nada como verdadeiro até que seja eliminada toda dúvida. Essa é a ideia fundamental para Descartes. Mas se eu digo, eu sou, eu existo, não posso estar errado sobre isso. Aí entra, de novo, a ideia do solipsismo. Se eu digo, eu sou, se eu digo, eu existo, para ser, eu preciso existir. E como se eu existo, eu sou. E ainda existindo, prova a capacidade do meu pensamento. Por isso, esse gênio maligno, olha aqui, um gênio maligno poderia tentar me fazer acreditar nisso e eu realmente existir. Mas o que prova que não há a necessidade desse gênio maligno para comprovar a minha existência é o meu pensar, tá? E o pensar racionalmente. Portanto, esse gênio maligno é uma entidade que o próprio ser humano cria e justifica basicamente os seus erros, tá ok? As suas condições dentro da esfera da organização do pensamento. Então, diz assim, o racionalismo de Descartes, ou cartesiano, ficou assim conhecido devido à total confiança na razão para se chegar ao conhecimento verdadeiro. Marca, se você quiser, ao lado de conhecimento verdadeiro, você pode escrever assim, conhecimento inabalável, porque através da eliminação de toda a dúvida, não vai me restar nenhuma possibilidade de inquérito, nenhuma pergunta. Então, quando eu elimino a dúvida, eu alcanço o saber ou o conhecimento verdadeiro. Descartes inicia esse processo colocando tudo em dúvida, inclusive a própria existência. Mas quando ele coloca a sua existência em dúvida, acontece aquilo que nós chamamos o solipsismo. Ele chega a um elemento fundamental para poder provar que ele existe, é a sua capacidade de pensar, a sua razão. Então, esta dúvida metódica, assim chamada por ele, levaria a um conhecimento seguro, a um conhecimento inabalável, porque eu estaria eliminando toda a possibilidade da dúvida. Eliminando a dúvida, então, eu tenho um conhecimento chamado conhecimento seguro ou inabalável. Aí ele vai falar da formação das ideias, tá ok? Como o seu Madruga fala, as ideias. Então, nós temos assim, René Descartes, de quem é célebre a frase penso, logo existo, que nós acabamos de ver, lançou as bases do racionalismo. Para isso, ele, para René Descartes, minha língua está enrolada hoje, para René Descartes, o matemático francês, havia um conjunto de 3 ideias fundamentais. Pronto. Tá? As ideias adventícias, que são aquelas oriundas da experiência do indivíduo, ou seja, através dos sentidos. Como são as ideias adventícias? Você olha, você sente, você ouve, você toca, você experimenta, então você degusta. Então, através dos seus 5 sentidos, você forma algumas ideias, ok? Chamadas de ideias adventícias. Essas ideias são formadas conforme a sua experiência vai se desenvolvendo e através dos seus sentidos. As ideias chamadas factícias ou fictícias, tá? Ideias que têm origem na nossa imaginação. Como ocorre essa imaginação? Por favor, lembrando que imaginação não é fantasia. As ideias fictícias ou factícias, elas estão ligadas diretamente aos meus sentidos e à minha razão. E temos as chamadas ideias inatas, que não dependem da experiência, estão na nossa mente desde o nosso nascimento, ou seja, nós já nascemos com ideias
prontas na nossa mente. Conforme o passar dos anos, nós vamos desenvolvendo essas ideias. Então, nós temos assim, as adventícias, elas são frutos dos nossos sentidos, das nossas experiências que nós vamos formulando ao longo do tempo. As factícias, que elas são uma relação entre a ideia adventícia e a ideia inata, ou seja, são frutos da minha imaginação, como, por exemplo, Leonardo da Vinci, na sua época, no seu tempo, ele não tinha automóvel, ele não tinha avião, mas ele utilizou as suas ideias adventícias, desenvolvendo as ideias fictícias ou ideias da imaginação. Como vocês sabem, ele foi o primeiro a imaginar o protótipo do avião e o protótipo do automóvel. Ele foi o primeiro a imaginar um objeto que voasse independente pelos céus e transportasse o ser humano. E também ele foi o primeiro a pensar um automóvel, tá? Um objeto que fosse com a independência da tração do animal, conduzisse o transporte das pessoas. Então, ele imaginou, como, por exemplo, você pode imaginar coisas através das suas ideias, mas para você poder imaginar algumas coisas, você precisa ter ideias prontas na sua mente, você precisa ter elementos que estão prontos na sua mente, você precisa ter, por exemplo, ideias baseada nos seus sentidos, ou seja, através das suas experiências. Se eu falo para você, pense um caminhão, pense um caminhão cor-de-rosa. Você tem que ter a ideia de caminhão, você tem que ter a ideia da cor-de-rosa, tá ok? Então, esse é o elemento primordial acerca do pensamento de René Descartes. As ideias contribuem para a formação do conhecimento, embora a ideia para ele mais importante são as chamadas ideias inatas, aquelas que já estão prontas na nossa mente. Se bem que nós hoje sabemos que as ideias elas não estão prontas, que nós precisamos estabelecer as experiências acerca dos objetos, dos seres e das coisas para poder formular um pensamento acerca das minhas experiências, certo? Aí nós temos assim, as ideias inatas, as ideias fictícias e as ideias adventistas. Para René Descartes, as ideias inatas são produzidas pela razão, tá? As fictícias pela imaginação e as adventícias produzidas pelos nossos sentidos, tato, olfato, visão, audição e paladar. E com o passar do tempo, nós vamos aumentando o nível dessas experiências. Segundo Descartes, as ideias inatas são ideias claras e distintas. Tanto as ideias fictícias como as ideias adventícias, elas são ideias confusas e errôneas. Mas por que elas são confusas e errôneas? Porque elas estão ligadas aos meus sentidos. Então, os meus sentidos podem me conduzir ao erro. Por isso, elas são consideradas errôneas e confusas, tá ok? Deixa eu marcar a presença do indivíduo que está entrando agora. Deixa eu marcar, deixa eu ver onde é que é ele aqui, achei. Certo? Então, a partir desse elemento, René Descartes afirma que as ideias inatas conduzem a um verdadeiro conhecimento, como, por exemplo, a ideia de Deus, a ideia de liberdade, a ideia de igualdade. Seriam chamadas ideias inatas, porque já está no seu pensamento desde o nascimento. Segundo Descartes, tanto as ideias fictícias como as ideias adventícias não conduzem... Perdão, é que tem uma poeira muito grande passando por aqui, caminhão, carro e outros mais, tá ok? Não conduzem a um conhecimento verdadeiro. Perdão, pelo simples fato de estarem ligadas diretamente aos sentidos. Então,
as ideias mais claras, mais distintas para René Descartes são as ideias inatas, aquelas que o indivíduo ou o ser humano já possui desde o nascimento, certo? Aí é o seguinte, além da possibilidade das ideias, ele vai falar que a ideia de Deus pressupõe a sua própria existência. No nosso livro de filosofia também fala a respeito disso. Então, ele apresenta 3 provas da existência de Deus. Como é que um racionalista, tá, um filósofo racionalista, vai provar a existência de Deus? Acontece que ele é racionalista, mas ele é católico, muito fervoroso, ele é herdeiro das tradições escolásticas. Então, obviamente, ele detém dentro de si a essência de buscar a validade da própria existência de Deus. Para provar a existência de Deus, ele apresenta 3 argumentos. Então, primeiro argumento, ou primeira prova da existência de Deus, na ideia de ser perfeito, estão contidas todas as perfeições. A existência é uma dessas perfeições. Logo, Deus existe. Como assim? Eu tenho consciência de que eu sou imperfeito. Se eu tenho a consciência de que eu sou imperfeito, logo deve existir o meu oposto, a ideia de perfeição. Para que eu seja imperfeito, eu tenho que ter a ideia de perfeição. Então, se eu me considero, ou se eu sou imperfeito, eu posso compreender todas as perfeições. Então, Deus seria a perfeição máxima existente dentro do universo. O segundo argumento diz assim: a causa da perfeição não poderá ser o ser pensante, nem a outra substância infinita. Assim, apenas Deus, sendo perfeito, poderá ter criado a perfeição. Ou seja, a causa da perfeição não sou eu, ser humano, porque e se eu sou imperfeito, eu não poderia criar a perfeição. Então, surge a ideia de que Deus é esse ser perfeito, ele cria a perfeição, ele cria os elementos perfectíveis. Então, o segundo argumento. O terceiro argumento é assim: o ser pensante, que é o ser humano, o ser pensante é finito. Por exemplo, eu não quero viver mais do que 120 anos, tá? Eu sei que um dia eu vou morrer, então eu sou finito. E essa perfeição, ela seria infinita. Então, o ser pensante é finito, eu sou imperfeito. Por isso, eu nunca poderei ter sido criador de mim mesmo. Ah, professor, mas espera aí, o homem e a mulher se vão possibilitar a reprodução do ser humano. Eu estou falando reprodução, recriação. Mas quem cria, quem é capaz de criar é somente Deus, certo? Isso para René Descartes. Apenas Deus, sendo perfeito, teria a capacidade de criar outro ser. Então, o ser humano, ele reproduz, mas a criação é própria de Deus. Então, o ser perfeito, tá? A criação da perfeição e a capacidade de a criação dos outros seres. Então, aí se funda o elemento que nós chamamos, tá, de perfeição de Deus. Então, ele vai estabelecer a existência de Deus em cima do argumento da perfeição. Para provar ou para comprovar a existência de Deus, ele cria 3 provas baseadas na estrutura da perfeição com a qual o ser humano passa a existir e se desenvolve dentro da possibilidade do próprio Deus. Certo? Então, aqui fica basicamente as nossas ideias acerca de René Descartes. Não confiar nos sentidos, confiança plena na razão, utilizar a dúvida para combater toda imperfeição do conhecimento, para poder chegar à formulação do conhecimento, a utilizar os 4 métodos, a evidência, tá? Os 4 passos, perdão, a evidência, a divisão, a síntese
e a enumeração. Então, através disso, você pode formular o conhecimento. Então, penso, logo existo. Não se esqueçam a palavrinha chamada solipsismo, tá? A única verdade que há é que eu existo, porque é impossível existir sem pensar e pensar sem existir, certo? Aí a gente encerra nossa fala a respeito de René Descartes. Rapidinho, uma fala sobre Baruch Spinoza, tá? Um outro filósofo chamado de racionalista, mas assim, não tão profundo quanto René Descartes. Então, Baruch Spinoza, ou alguns costumam falar Benedetto Spinoza. Nasce em Amsterdã em 1632, logo em quase no meados do século XVII. Filho de hebreus portugueses de modesta condição social e emigrados para a Holanda. Recebeu educação hebraica e tudo mais, demonstrando muita inteligência, foi iniciado na filosofia hebraica medieval, platônica, panteísta e destinado a ser rabino. Por favor, panteísmo é a ideia de que você encontra a manifestação de Deus em todos os ambientes, em todos os animais, em todas as plantas e tudo mais. Deus estaria presente na manifestação da natureza. Tá? Então, diz assim, depois de manifestar seu racionalismo e tendo ele recusado qualquer retratação, foi excomungado pelos hebreus em 1656. Também as autoridades protestantes o desterraram como blasfemador contra a Sagrada Escritura, porque ele começa a criticar os elementos da Sagrada Escritura, ou da famosa chamada Bíblia. Aos 25 anos de idade, este filósofo, sem pátria, aliás, ele não tinha país, sem família, sem saúde, sem riqueza, se achava também isolado religiosamente. É através daí ele estabelece as suas abordagens. Diz assim: se somente existimos na realidade, na imanência do mundo, somente podemos existir e pensar junto à matéria e ao corpo, tendo ideias obscuras ou ideias claras. Aí vem do lado direito a expressão que diz assim: o termo imanência é normalmente entendido como uma força divina ou um ser divino que permeia todas as coisas que existem e é capaz de influenciá-las, e implica que a divindade está inseparavelmente presente em todas as coisas, ou seja, em todos os elementos da natureza, Deus se faz presente e influencia a ação humana. Volta para o segundo ponto da coluna esquerda, diz assim: assim, as paixões. O que são as paixões? São aqueles desejos, são aquelas vontades, são aquelas ações que eu desenvolvo com maior proficiência, tá? Mas não mais poderiam ser definidas pela participação do corpo, já que esta não seria mais exclusividade da paixão, mas uma característica incontornável do próprio pensamento. Então, as paixões, os desejos, as vontades, não é própria do corpo humano, e sim do pensamento. Então, tudo aquilo que desejo, tudo aquilo que eu gosto, tudo aquilo que eu sinto, não é próprio do corpo humano, e sim da formulação do pensamento. Portanto, neste significado, imanência se opõe à transcendência, entendida como divindade sendo separada do transcendente ao mundo. Então, o transcendente é humano, o imanente é divino, ou seja, o transcendente é próprio do ser humano que busca uma evolução, que busca uma mudança dentro da estrutura do pensamento. O imanente é propriamente a ideia acerca da existência do próprio Deus, certo? As paixões, portanto, se devem não ao corpo, mas à passividade, seja ela diante da matéria, seja ela diante dos
pensamentos. Portanto, as paixões, ou seja, os desejos, as vontades que o ser humano tem, são próprias dos pensamentos que são estabelecidos pelo próprio ser humano. E diz assim: a utilização de um outro termo, pois, tornou-se necessária para indicar que todo pensamento existe encarnado a partir de afecções ou afeições que eu tenho nas interações do homem com os outros, o ambiente e o mundo. Então, eu passo a estabelecer essas paixões através do meu contato com o ambiente em que eu vivo, com o contato com outras pessoas e com o mundo no qual eu estou inserido. Então, a ideia a respeito dessas paixões, desses desejos, dessas vontades, estão ligadas diretamente à estrutura do meio ambiente a qual eu vivo, a qual eu estabeleço, o qual eu estabeleço a minha convivência, tá? E Spinoza lançou mão do termo affectus em latim, dando a ele a significação conceitual da sua. Afeto diz respeito às afecções do corpo pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, favorecida ou reprimida, assim como as ideias dessas afecções, ou seja, afeto seria uma condição corpórea, tá ok? A condição do afeto, que seria uma possibilidade de estabelecer uma passividade do sujeito. Sendo assim, sendo impossível o homem não se afetar. Ou seja, Spinoza dividiu os afetos em dois: os chamados ativos, que aumentam a potência de agir, e os afetos passivos, que diminuem a potência de agir. Então, todos nós temos dentro da nossa realidade a possibilidade de agir ou a possibilidade de ficar com os braços cruzados. Então, essa possibilidade, segundo Spinoza, é uma condição do pensamento humano, das paixões humanas, das vontades do ser humano. Ou você tem vontade de agir, ou você não tem vontade nenhuma de agir. Então, isso não é próprio do corpo, isso é próprio do pensamento humano, tá ok? Em resumo, em vez da divisão oposta entre paixão e razão, deixa passar o avião aqui, em vez da divisão oposta entre paixão e razão, Spinoza inaugura uma teoria dos afetos, base da sua ética, fundada na compreensão da realidade e contra a moral fundamentada no bem transcendente a ser imposto à realidade. A ideia é fundamental para Baruch Spinoza, tá? A condição do afeto é própria do ser humano. Então, ele cria uma concepção de Deus ou de natureza como uma única substância que constitui tudo integralmente como a própria realidade. Então, a realidade seria a natureza onde o ser humano se insere. Mas eu só percebo essa natureza utilizando o meu pensamento racional, certo? Através dessa ideia. Então, sendo a própria natureza Deus ou substância, é assim tanto pensante quanto material. E o homem, enquanto modificação ou modo da substância, é ao mesmo tempo corpo e mente, isto é, uma unidade psicofísica necessariamente movida pelos afetos, sejam eles paixões, sejam eles ações. Então, a essência do pensamento de Baruch Spinoza é estabelecer, é firmar que o homem é feito de corpo e mente. As paixões estão ligadas à mente, ao pensamento, e as ações estão ligadas diretamente às escolhas que essas paixões estabelecem através das ações que o corpo pode desenvolver mediante as escolhas que o ser
faz, certo? Então, essa é a ideia fundamental de Spinoza, que tudo que existe está ligado à natureza. E a natureza impõe algumas paixões aos indivíduos. Essas paixões são os desejos, as vontades que o indivíduo tem. Esses desejos e essas vontades não são próprias do corpo humano, são próprias do pensamento, porque o homem é formado de corpo e de mente. Tá ok? Essa seria basicamente a ideia de Baruch Spinoza para a gente poder fechar a questão do racionalismo. Então, René Descartes, depois Baruch Spinoza, firmando a importância do pensamento para o ser humano. Então, dessa maneira, o corpo é redimido e deixa de ser o vilão das ações, ou seja, o responsável por todas as ações, por todas as paixões, é o pensamento, é a razão. O seu corpo é apenas um elemento que está ligado diretamente à natureza das suas escolhas e tudo mais, certo? Então, fica basicamente essas ideias acerca do Baruch Spinoza. Não é muito difícil, não é muito complicado, tá? Então, a gente encerra aqui nossa aula de hoje. Próxima aula, nós temos que trabalhar as questões dos exercícios, tá? E depois entrar no conteúdo chamado de empirismo, para a gente poder finalizar as nossas abordagens acerca da estrutura da filosofia, certo? Por hoje é só. Eu deixo para vocês um abraço carinhoso, uma ótima quarta-feira para todos vocês, tá ok? Beijo, beijo, beijo. Até mais.